Os defeitos que quase custaram a nossa segurança. Antes de começar, já deixa o seu like no vídeo. Isso ajuda muito o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se você está chegando agora, se inscreve no canal para acompanhar essa história até o final, porque ela ainda vai ter desdobramentos. Quem assistiu o vídeo anterior já acompanhou um pouco da nossa história. E para quem está chegando agora, eu preciso resumir dizendo os problemas foram muitos. O primeiro profissional que contratamos deixou os erros graves. A pia tinha uma armação de ferro que enferrujou inteira. Começou a infiltração, a água escorria para baixo da pia e vinha um mau cheiro absurdo. O porcelanato da parede foi instalado sem massa, ou pouca massa, quase nada, totalmente errado, ficou oco. Isso me prejudicaria, por exemplo, na instalação de uma coifa, porque a qualquer momento esse porcelanato poderia trincar, estourar ou cair. E não era só isso. A pia não tinha concreto, não tinha massa, era só o porcelanato oco segurando tudo. Eu tinha medo até de varrer a cozinha, passar um pano, medo de bater a vassoura na lateral da pia e ela cair em cima de nós. Me conta aqui nos comentários, você teria coragem de usar uma cozinha assim? O que você faria nessa situação? O porcelanato no chão, o piso, né, que ele colocou, ficou todo desnivelado. Desnivelado em relação à sala e desnivelado entre as próprias peças. E para piorar, toda a queda de água ficou embaixo da máquina. Fora o rejunte, né, gente, que ele não rejuntou, deixou várias partes sem rejuntar. Mesmo a gente tendo pedido para ele refazer a caída da água pro ralo, né? Ele até fez, foi feito, mas foi feito com raiva, sabe? Com ódio, como se estivesse fazendo algo a mais do que já tinha sido pago. Nessa brincadeira, a gente perdeu aí uns 10 mil reais. Não foi pouco dinheiro, não, gente. Se esse relato tá te alertando, ou se você conhece alguém que está reformando a casa agora, compartilha esse vídeo. Isso pode evitar que outra pessoa passe pelo que a gente passou. Bom, depois de tudo isso, decidimos que dessa vez faríamos diferente. Contratamos dessa vez uma empresa, um CNPJ. Ele apareceu para mim no Instagram. Gostei dos trabalhos, fomos conhecer. O dono nos recebeu, nos convidou para conhecer o showroom e nós ficamos encantados. As fotos que eu vi no Instagram batiam com o que estava exposto ali. Era tudo real. Quando ele explicou a forma de trabalho, não pensamos duas vezes. Tinha contrato e ele ouviu tudo que a gente passou, né? Então, só pelo fato de ter o contrato, já nos deixou assegurados. Então, quando ele explicou a forma de trabalho, não pensamos duas vezes. Tinha contrato, ele ouviu tudo que a gente passou. E, principalmente, ele nos deu o que a gente mais precisava naquele momento, a solução. O tempo todo ele trazia a solução. Fechamos. Hoje eu vou mostrar para vocês o início dessa nova fase. A pia velha indo para o chão e o começo da instalação da nova. Dessa vez, pensamos em tudo. Inclusive, fizemos uma loucura. Compramos todos os elétrons que iam ficar embaixo da pedra. Mesmo não tendo condições, nos esforçamos, compramos para não ter erro. Pedimos para ele medir, verificar se cabia, se não teria problema e para ele desenvolver o trabalho dele em cima do que a gente tinha. Afinal de contas, eu já estava traumatizada. Então, eu pedi para ele verificar, medir, ver se cabia e se não teria problema. Só que, no dia da instalação da pia nova, quando os funcionários vieram, eles já perceberam um erro, né? Propuseram uma solução que poderia ser feita e eu aceitei. Gravei um vídeo para o dono, né, que foi com quem a gente fechou, da marmoraria, explicando tudo o que tinha acontecido e que eu aceitaria, né, essa solução, essa ideia que os funcionários dele tinham me dado, mesmo a culpa não sendo minha, tá? O que aconteceu, gente? A cuba, ela já veio cortada. Aonde iria a cuba, sabe? A pedra, ela já veio cortada. E exatamente onde ela ficava, era onde a máquina de lavar deveria entrar. Mas por causa da profundidade da cuba e o cano que passava embaixo, a pia teria que ficar na parte onde não tinha cuba, aonde era pedra. E aí, meus amigos, os problemas começaram, tá? Por quê? Porque o dono da marmoraria falou que não era problema dele, que o trabalho dele era apenas fazer a parte da pedra. E aí, ele disse que isso não era problema dele, que ele já tinha feito, que eu já tinha visto o projeto que ele tinha desenhado. E, enfim, ele queria jogar essa culpa para nós. Né? Já aconteceu algo parecido com você ou com alguém próximo? Me conta aqui nos comentários, porque ler essas histórias ajuda não só a mim, mas muita gente. E antes de encerrar, eu preciso ser muito sincera com vocês. Hoje o canal tem apenas 300 horas assistidas. E para recuperar a minha monetização, eu preciso de 4.000 horas assistidas. Sozinha eu não consigo, mas com o apoio de cada um de vocês, isso se torna possível. Se você puder assistir esse vídeo até o final, deixar ele rodando, curtir, comentar, se inscrever no canal ou compartilhar, você não imagina o quanto isso me ajuda. No próximo vídeo, eu conto o desfecho dessa história. E eu já te aviso, deu até polícia, tá? E aí eu vou deixar aí o videozinho que eu informo para ele o que aconteceu, né? Explico para ele que a pia veio cortada
e que eu aceitaria a proposta que os funcionários dele, a ideia que os funcionários dele me deu, para que ele não custeasse outra pedra, porque aí é um problema dele. Ele disse que mediu, que estava tudo certo, e aí já não era mais um problema meu, mas eu aceitei a ideia. E mesmo assim ele queria dificultar a situação. Oi, boa tarde. Deixa eu te falar. De acordo com as medidas aqui, né, com o eletro, ó, que tem as marcações no chão, né? Aí aqui a máquina de lavar, aqui o forno, aqui que seria a máquina de lavar louça, tá batendo aqui no cano, tá? E aí a opção que a gente encontrou, como vai ficar o espaço aqui, era inverter a pia. Essa parte viria para cá, da cuba. E aí, a máquina de lavar louça encaixaria aqui, né? Até porque vai aumentar um pouquinho aqui, a pia. Então, ela vai aumentar, aqui ela caberia, tá? Só que para poder inverter, vai ter que ter uma outra pecinha dessa aqui, que vai virar. Pra gente conseguir instalar os eletros aqui. Que a gente não sabia que esse cano, ele ia interferir nos eletros, entendeu? Então, a gente precisa aí da sua ajuda para poder resolver isso. Tá bom? Se você puder vir aqui para conversar com a gente, pra gente poder ver o que é melhor. Tá bom? Mas é isso, por conta desse cano, tá? Que não foi medido, o eletro não vai entrar ali.